No vídeo de hoje, a gente vai iniciar uma série muito interessante a respeito de lógica proposicional. Atenção, eu não falei lógica preposicional. Preposição é da língua portuguesa. Falei lógica proposicional. Se você está começando, dando seus primeiros passos aí no segmento de programação de sistemas, iniciou agora há pouco uma faculdade na área de TI, ou mesmo se você está por conta própria aprendendo a programar, vai por mim. Não inicie programação sem passar por lógica proposicional. A lógica proposicional é o primeiro passo para que você comece a entender a lógica de programação. Geralmente quem começa pela lógica de programação vai encontrar algumas dificuldades lá na frente e vai acabar até resolvendo, os problemas e as dificuldades, mas sem entender os motivos. E geralmente quem passa por esse tipo de perrengue é quem pulou a etapa de lógica proposicional. Dificilmente você vai encontrar algum curso de programação que enfoque tanto na área de lógica proposicional. E esse é meu desafio aqui com você. Tentar passar a lógica de programação sendo precedida pela lógica proposicional. Professor, mas o que é isso? Relaxa, fica comigo aí até o final do vídeo que você vai entender direitinho. Fala, pequeno Jedi, eu sou o professor Márcio Santos e eu estou aqui com você para te ensinar de uma vez por todas como programar da maneira correta. Nessa série, e este é o primeiro vídeo dessa série, tá? A gente vai ver tudo a respeito de lógica proposicional, que é o que precede a lógica de programação. Você vai entender detalhes de como funciona uma condicional, por que ela funciona daquela maneira, isso é importante. Você vai entender como que funcionam conectivos, disjuntivos, negações. Tudo isso deve preceder os seus estudos de lógica de programação, ok? Então, vamos lá para o conteúdo. Nessa aula, eu vou compartilhar contigo a minha tela e vou ficar te mostrando alguns detalhes aqui da lógica proposicional, como que ela funciona, ok? E, paralelamente, a gente vai trocando uma ideia a respeito. Vamos lá. Bom, primeiro a gente vai entender o que é uma lógica proposicional. Lógica proposicional está presente em todos os lugares, principalmente naquilo que a gente fala. Só que ela acaba ficando um pouco oculta, né? A gente não percebe porque ela vem de uma forma tão natural nas nossas falas que a gente acaba passando por cima dela sem perceber. É importante que você entenda que eu não estou falando lógica preposicional. Preposição existe, lá da língua portuguesa, é aquela partícula que une palavras, não é? Mas eu não estou falando de preposição, eu estou falando de proposição, que é uma disciplina específica, ali um subsegmento, da matemática, focado em raciocínio lógico, tá bom? Então, eu estou falando de proposição, tá? E a lógica é a lógica proposicional. Uma proposição nada mais é do que uma frase, uma oração, ok? O que é uma frase ou uma oração? Especificamente, é algo que possa ser uma afirmativa, tá? Tem que conter um verbo para ser uma oração, ok? E geralmente este verbo aí é fácil da gente identificar. E o que não é uma proposição? É uma frase exclamativa, uma frase interrogativa, certo? Um exemplo aqui para você entender facilmente, se eu falasse assim, que dia lindo, isso não é uma proposição, porque, embora seja uma afirmação exclamativa. Se eu falasse aqui, por exemplo, qual a sua idade? Isso é uma frase interrogativa, então não se encaixa também como sendo uma proposição. Mas veja esse exemplo, Maria é bonita. Horas. Aqui é uma proposição, é uma afirmativa, tem um verbo, a palavrinha é, Maria é bonita,
então se encaixa no padrão de proposição. O interessante, para ficar fácil de você compreender, é sempre você enxergar da seguinte forma a situação. Uma proposição sempre vai te passar um novo conhecimento a respeito de algo que você não sabia. Tá? Você sabia que Maria era bonita? Não. Agora você sabe. Porque a proposição Maria é bonita te ofereceu essa possibilidade de entender, ou melhor, ter a noção a respeito de algo que você não conhecia. A gente vai vir para a tela aqui e aí você vai entender em maiores detalhes como que as proposições funcionam. Vamos lá. Veja só, eu coloquei aqui na minha tela a seguinte proposição. Maria é bonita. Só que observem que eu coloquei mais coisas para frente. E João mora em Pernambuco. A gente vai sempre analisar essas junções de proposições, porque aqui, por exemplo, eu tenho duas proposições. Mas, professor, como que eu sei que eu tenho mais de uma? É simples. Geralmente, uma proposição vai vir sempre atrelada de um verbo. É como se fosse, de fato, uma oração. Então, ó, eu tenho aqui um verbo, eu tenho aqui o verbo morar, né? Da outra proposição. Então, se eu tenho dois verbos, eu tenho duas proposições. Detalhe, não ache que isso daqui é uma aula de língua portuguesa. Não é. Parece, mas não é. É necessário que você entenda que a gente está trabalhando com língua portuguesa, mas daqui a pouco a gente vai levar isso daqui para o raciocínio lógico e um pouquinho mais adiante, nesta mesma lista, nesse mesmo microcurso, né, você vai entender onde que isso se aplica lá na computação, tá bom? Então vamos lá. Pensa comigo. Digamos que, e aqui vou fazer uma pequena alusão, digamos que eu estivesse trabalhando com matemática, tá? Concordam comigo que se eu fizer isso daqui, ó, x recebe 3 mais 4, tudo isso multiplicado por 7. Não seria muito mais fácil todas as vezes que eu fosse escrever 3 mais 4 multiplicado por 7, eu escrever apenas o x? Afinal de contas, o x está representando essa equação, né? De 3 mais 4 multiplicado por 7. Logo, a gente vai usar essa mesma lógica aqui nas nossas proposições. Ao invés de escrever frases, nós iremos substituir essas frases por letras. Pode ser X? Pode. Pode ser A? Pode. Pode ser o desenho de uma nuvenzinha? Pode. Você pode substituir pelo que você quiser, pelo que fizer o seu coração feliz, tá? Mas a gente acaba seguindo um padrão de raciocínio lógico, pregado pela matemática, de utilizar as seguintes letras. Para a primeira proposição, a gente utiliza P. Para a segunda, Q, e assim por diante, tá? Mas você pode seguir o padrão que você se sentir mais confortável, não tem problemas, tá bom? Então aqui a gente vai dizer que esta primeira parte da nossa proposição, e aqui a gente tem uma proposição composta, ela é chamada de P. Esta segunda parte a gente vai chamar de Q. E quem é o elemento que está unindo essas duas proposições? É essa letrinha, a letrinha E. A letrinha E, ela funciona como um conectivo. Ela está unindo a proposição P e a proposição Q. Da mesma forma, existe um símbolo que representa este E, e é este circunflexo. Logo, isso daqui significa P e Q, que na nossa frase completa simboliza Maria é bonita e João mora em Pernambuco. Mas, professor, por que eu preciso usar o P e o Q? Como que eu vou saber o que está dentro do P? Como que eu vou saber que o P está guardando Maria é bonita? Relaxa, você não precisa saber o conteúdo da proposição. A única coisa que você precisa se preocupar é em saber que existe uma proposição
cuja saída final pode ser verdadeira ou falsa. Por exemplo, aqui eu estou afirmando que Maria é bonita. Ou melhor, vamos pegar a frase do João. João mora em Pernambuco. Eu estou afirmando isso. Mas digamos que, na verdade, a gente vai investigar a vida do João e ele mora, vamos pegar um outro estado, ele mora no Paraná. Agora a gente vai analisar. Ora, a proposição que falava que ele morava em Pernambuco. Logo, essa proposição é uma proposição falsa, ok? Então, o nosso objetivo é sempre analisar se uma proposição é verdadeira ou se essa proposição é falsa. E isso na computação é usado demais. Se você boiar nesse conceito aqui, com certeza você vai boiar lá na frente na hora que você iniciar lógica de programação, ou pior, na hora que você estiver já programando em alguma linguagem, às vezes você vai desenvolver coisas que você não tem a menor noção do porquê. Então, meu compromisso contigo é te mostrar o porquê das coisas, tá? Vamos lá então. Este símbolo aqui, este circunflexo, por que eu não posso usar a palavrinha e? É simples. Pensa que você tem que utilizar uma linguagem universal. Uma linguagem que é lida aqui no Brasil, mas que poderia ser lida também lá nos Estados Unidos, na Índia, em algum país da Europa, lida sem a necessidade de uma tradução. Na hora que você fica preso a palavras específicas dentro de um idioma, aí você fica à mercê da tradução. Então essa notação, essa forma de se escrever é uma maneira prática de você levar esse P e Q para qualquer lugar e qualquer pessoa conseguir entender que existem duas proposições unidas por um conectivo. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Agora, a gente vai analisar o valor lógico desta proposição. Vamos lá. Eu tenho aqui que o meu P, eu vou até deixar completo, e Q. O meu P, ele é verdadeiro. Vamos pressupor que Maria é bonita. E o meu Q é verdadeiro. Vamos pressupor também que João mora em Pernambuco. Este Vzinho aqui que eu estou colocando é de verdadeiro, tá? E aqui estou colocando o meu conectivo, tá bom? Sempre que eu tiver uma situação de um conectivo, observe que quem manda aqui é esse camarada, tá? Ele que dita as regras. Quando você tem um conectivo, obrigatoriamente você precisa de algo verdadeiro aqui e algo verdadeiro aqui para que o resultado lógico da sua afirmação ou da sua proposição composta seja também verdadeiro. Agora vamos entender isso daqui melhor. Pensa o seguinte, digamos que Maria continue sendo bonita e, na verdade, o João não mora em Pernambuco, ele mora no Paraná. Então, se ele mora no Paraná, o meu que, a minha proposição que, ela é falsa. Certo? E eu aqui estou afirmando que ele mora em Pernambuco, logo, isso daqui é falso. Vamos analisar o valor lógico dessa proposição. Se eu tenho aqui um elemento do tipo e, ok? Um conectivo e, obrigatoriamente eu preciso do quê? Que as proposições envolvidas sejam todas verdadeiras. Se uma delas, ou algumas delas sejam falsas, pronto, isso já é o suficiente para que a proposição inteira seja falsa, porque verdadeiro junto com falso resulta em falso. Tudo bem? Vamos aqui para um outro exemplo. Digamos que Maria continue sendo, ou melhor, Maria tornou-se menos bonita, certo? E João continua morando no Paraná, não mais em Pernambuco. Então, se a minha afirmação diz que Maria é bonita e João mora no Pernambuco, o que eu tenho aqui?
eu tenho algo falso aqui e algo falso aqui. Falso e falso, o resultado vai ser também falso, certo? E agora a gente vai analisar aqui a última possibilidade, que é Maria não sendo bonita e João morando em Pernambuco. Se Maria de fato não for bonita, então a primeira afirmação é falsa. E o João mora em Pernambuco. Deixa eu ver se está aqui. Ah, está aqui, ó. O João mora em Pernambuco. Então isso daqui é verdadeiro. Falso e verdadeiro. O resultado é falso. Se você parar para analisar, você vai perceber que a única possibilidade de você ter um resultado lógico nas suas proposições com conectivo e é se a primeira proposição e a segunda proposição forem verdadeiras. Qualquer cenário diferente disso vai resultar em falso para o conectivo e. Deixa eu repetir. Qualquer cenário em que as proposições envolvidas, todas, não sejam verdadeiras, vai te retornar falso. Ok? Professor, posso trabalhar com 3 proposições? Pode. Vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos trabalhar com 3 proposições. Olha só. João gosta de paçoca, mas Maria prefere sorvete. Benedito anda de bicicleta. São 3 orações distintas, tá? 3 proposições distintas, e a gente vai bater o olho e vai achar um negócio meio estranho. Por quê? Cadê aquele e? Às vezes, o e, ou até mesmo o ou, que a gente vai ver na próxima aula, ele pode ser substituído por algum elemento. Aqui no caso, a vírgula o substituiu. Então, é como se a gente tivesse um ezinho escondido aqui e um ezinho escondido aqui. Porque, veja só, eu vou colocar o e e a frase vai ficar do mesmo jeito, ó. João gosta de paçoca e Maria prefere sorvete e Benedito anda de bicicleta. Viu só? Eu substituí a vírgula por um e e a frase ficou igual. Então é interessante que você analise esses elementos ocultos dentro de algumas afirmações para poder entender e localizar o conectivo. Olha só, aqui eu tenho a minha primeira proposição, vou chamá-la de P. Tenho o meu conectivo, aqui vou chamar minha segunda proposição de Q. Tenho mais um conectivo e vou chamar a minha terceira proposição de R. Professor, pode ser A? Pode. Pode ser uma nuvenzinha? Pode. Pode ser o desenho de um cachorrinho? Pode. Faz aquilo que você sentir no coração e aquilo que fizer você entender melhor o assunto. Tudo bem? Então vamos analisar, tá? João gosta de paçoca? Aqui eu estou pressupondo que todas as afirmações são verdadeiras, tá? Verdadeiro. E a Maria prefere sorvete? Tudo verdadeiro, tá? Prefere sorvete. Verdadeiro. E Benedito anda de bicicleta? Verdadeiro. Conectivo e, para que o resultado lógico seja verdadeiro, é necessário que todas as proposições envolvidas sejam verdadeiras. E aqui a gente tem 3 proposições. A primeira verdadeira, segunda verdadeira, terceira verdadeira. Logo, o resultado final, verdadeiro. Ok? É interessante que você procure fazer alguns testes, algumas atividades a respeito disso. Tente sempre fazer o teste de verdadeiro e falso. Pega alguma afirmação, né, e coloque lá ela como falso. Digamos que seu nome seja Carlos e fala assim, Carlos Silva, né? Ó, o sobrenome do Carlos é
Santos. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. E aí você começa a testar algumas proposições, certo? Esse teste vai fazer com que o seu raciocínio lógico quanto a este assunto seja aprimorado. Combinado? Bom, nesta aula então, só fazendo um resumo, a gente entendeu o que é lógica proposicional, entendemos que ela deve preceder a lógica de programação, conhecemos um pouco a respeito das estruturas básicas de uma proposição e do tipo de representação que ela deve ter. Conhecemos também o conectivo e, as proposições compostas e como que tudo isso deve sempre convergir para um resultado lógico verdadeiro ou um resultado lógico falso. Próxima aula a gente vai falar a respeito do disjuntivo ou. Combinado? Vejo você na próxima aula. Não esquece, deixa aqui o seu comentário, o que você achou desse conteúdo, deixa também o seu curtir aqui neste vídeo e se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal, porque essa playlist vai ficar top de linha, você vai ver, vai ficar muito completa e você vai conseguir entender tudo o que embasa de fato a computação quanto aos conceitos de verdadeiro e falso. E tudo na computação se resume a verdadeiro e falso, porque todo computador é binário. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.